dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando. Esse é o Maurício Micheletti, meu amigo. Eu sou Miriane de Toledo Henrique. A gente está aqui, ainda não sabemos. Vamos conversar. É isso. Estamos aqui para falar bobagem. Por que estamos aqui, Mal? Não faço a mínima ideia, mas eu sei que é muito gostoso estar aqui. Nós vamos conversar, jogar conversa fora, sem compromisso, ser felizes e tomar café. A gente está falando isso porque a gente está achando difícil conversar e fazer um podcast e gravar. A gente fez vários pilotos, não tinha problema nenhum. A gente gravava, se não gostava, não fazia nada. Agora a gente colocou o primeiro podcast no ar e agora a gente tem que colocar o segundo podcast no ar. E a coisa ficou muito esquisita. Ontem a gente falou, vamos gravar. Com um papo sério, esquisito. Bom, voltamos hoje, ainda desenvolvendo o nosso jeito, né, Mal? Para conversar hoje sobre carreira, Carreira, sobre felicidade no trabalho. talvez. Então, para você que está nos ouvindo, já saiba, tipo, quando você começa a fazer uma coisa, não dá para parar depois, mesmo que fique difícil, vai ter que continuar, bobão, vamos aí. Como é difícil começar uma coisa nova, né? E como é difícil gerenciar as próprias expectativas, a ideia do que os outros vão pensar, mas eu acho que muito as próprias expectativas e o se mostrar em público também, né, Mal? Que é difícil, pessoal, é difícil. A gente ri aqui, a gente fala com naturalidade, mas nós sofre, né, Mal? Nós sofre. Né, a gente sofre porque a gente é bocó, né? Porque, assim, tem muito dessa coisa do como a gente gostaria que fosse e como está sendo, né? E essa distância entre essas duas coisas. Putz, como a gente fica, né? Pensando, mas dá para ser melhor, dá para ser mais legal, dá para ser... Cara, a gente sofre mesmo para fazer coisa divertida, não é fácil, não. Pois é, né? Porque também é muito diferente você cantar no chuveiro e você subir num palco, num karaokê e falar, agora eu vou me apresentar e as outras pessoas, porque tem vocês, né, ouvintes. A gente ficou muito feliz entre o primeiro podcast hoje, porque a gente achava que iam ser meia dúzia de gatos pingados, alguns familiares, poucos, nem todos. Meus amigos ouviram, alguns mandaram mensagem, então a gente sente também que a conversa não é só com nós dois, e por enquanto ela é uma conversa entre quem nos conhece pessoalmente, né? Mas a ideia é que em algum momento a gente faça também novos amigos, novos conhecidos através daqui, e gostaríamos muito de saber o que é que vocês gostariam de conversar com a gente, o que é que vocês gostariam de ouvir a gente conversando. A gente até recebeu uma pergunta super difícil sobre o futuro no trabalho, do trabalho, e como isso a gente ainda não sabe mesmo, né, Mal? A gente ainda não sabe nem como começar. Esse vai ser o episódio número 100. Eu não sei nem como é que vai ser minha semana que vem, cara. Eu vou falar de futuro do trabalho, difícil, né? A gente é bom de palpite, isso a gente é bom. Então, vocês podem contar que, se vocês entrarem em contato e mandarem perguntas, a gente ou vai dar palpites incrivelmente ruins, ou a gente vai acabar dando uma bola dentro. Então, fala com a gente aí que ajuda e a gente monta a pauta em cima disso. A gente não segue a pauta, mas a gente monta a pauta. Pois é, e você ontem estava me perguntando, né? Estava falando algo que você observou da nossa conversa, ou da característica da nossa profissão, sobre o meu olhar que vai sempre para o peculiar, para o particular. Eu acho também sempre quando eu vou trazer um exemplo, eu trago um exemplo pessoal, alguma coisa que eu vi, né? Que tem nome, tem data, tem um lugar, é bem específico e tem a generalização. E como a gente faz para escolher as profissões? Quer dizer, eu escolho alguma coisa que combina comigo, eu fui me tornando mais assim também, porque a minha profissão demanda que eu tenha um olhar para o particular. Como é que a gente escolhe uma carreira que, enfim, é um aspecto super importante da nossa vida, né? O tempo que a gente se ocupa com o trabalho e tal. E como que a gente pode se realizar dentro da nossa profissão, né? Eu até pensei que a gente conversou no primeiro podcast, que você estava contando, a gente se conheceu na faculdade de filosofia, os dois lá, bobões, sem saber, esquisitos, né? Como que a gente foi parar? Como que a gente veio parar aqui? E você falando dessa minha saída para a psicologia como uma sacada inteligente, né? E que foi um caminho super difícil, foi um desenvolvimento de carreira super difícil.
Não é uma profissão fácil de ser construída, né? Uma carreira fácil de ser construída, e em grande parte ela aconteceu porque eu estava na faculdade de filosofia perdida, sem saber o que eu ia fazer com tudo aquilo, porque eu tinha me dado conta que eu não ia passar o resto da vida lendo, estudando e teorias e teorias e teorias com pouca prática. E naquela hora eu fui fazer análise, dei sorte, encontrei um cara, um analista que adoro até hoje, o Jacques, meu amigo. Quando a gente for fazer um podcast entrevista, o Jacques precisa ter entrevistado, ele é um cara bacana, né? Já que E, está falando, beleza. e foi uma experiência tão transformadora na minha vida, e uma experiência de encontrar uma profissão onde eu poderia estudar e me dedicar a uma teoria consistente que me interessava e tal, mas que vinha com uma prática também, né? Então foi realmente um eureka, mas eu descobri isso no divã, né? Eu descobri isso falando, pô, olha o que esse cara faz olha o que isso está me fazendo de bem. Eu quero poder fazer isso, né? Com outras pessoas também, né? Agora, e você, Mal? Como é que você chegou? Como é que você foi ser consultor de... Eu não sei também, ainda não sei. É, é uma, né, assim, eu acho que especialmente para os um pouco mais jovens, né, tem uma coisa assim de, né, eu já ouvi muito, assim, muito, 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 muito. Faz algum tempo que eu não dou aula para graduação, né? Eu hoje dou aula só para pós-graduação, mas eu ouvia muito de aluno de graduação que, tipo, na cabeça deles, a carreira deles estava começando ali, sabe? Tipo, não, agora eu estou fazendo faculdade não sei do que e eu preciso fazer um estágio e entrar na área e não sei o quê, né? Tipo, pessoas com 20 anos de idade, né? E eu acho que a nossa carreira, num certo sentido, a gente tem muito menos controle sobre ela do que a gente gostaria. É um acidente atrás do outro, entende? Quer dizer, tipo a Miriane, que não tivesse feito análise, ela ia ser outra coisa na vida, né? Mas Uhum. aconteceu que ali você podia e tinha grana para fazer análise, de repente, né? Porque tem gente, puta, mas eu queria ter feito análise, mas eu não fiz, então eu não sofri essa influência, acabei sendo outra coisa. Então, a nossa carreira é muito mais acidental do que parece, né? E, além disso, as pessoas, elas desconsideram um pouco na hora de escolher o que vão fazer da vida, como é que é o jeitão delas, né? Então, tem muito do estereótipo da profissão que elas veem, né? Tipo, eu Uhum. quero ser médico, eu quero ser advogado, é como a gente vê aquilo e a gente às vezes, quando muito novo, não faz o exercício de falar, cara, mas eu fazendo aquilo vai dar certo, entendeu? Eu, com esse meu jeitão, né? Tipo, então, eu acho que tem essa coisa, né? Essa mistura do como é que é o nosso jeitão, que é relevante, e dos acidentes que vão moldar essa carreira. E a Que gente não... depois, Hum. putz, né? É assim, tem aquela coisa, né? O nosso cérebro, ele é meio linear na hora de contar a história, né? Então, se eu for contar como eu cheguei até aqui, vai parecer incrível. Vai falar, não, óbvio que o mal ia fazer isso da vida. Ah. Mas é mentira, entendeu? É tipo um acidente, caí aqui, escorreguei, você vai, entendeu? Quando você levanta, você fala, opa, ai, eu sou consultor, entendeu? Foi sem querer, entendeu? Aliás, desculpa para quem já foi meu cliente e não gostou, foi sem querer, entendeu? É, é. Então, assim, acho que tem essa coisa da gente saber lidar com a incerteza, né? E aproveitar o que aparece na frente, que meio que é, é, as pessoas não dão muita conta disso, elas queriam carreiras lineares, sabe? Eu escuto, às vezes, não, mas professor, eu tenho 25 anos de idade e ainda a minha carreira não está encaminhada. Filha dos céus, a carreira com 25 anos de Que seu pai idade, né? dizia? O que seu pai dizia? Meu pai, se dependesse do meu pai, todo mundo ia trabalhar na empresa dele e acabou, Não, entendeu? é que você tinha contado que dizia, né, que você se forma e demora 10 anos, 10 10 anos. anos para você ficar. Isso se você seguir na mesma coisa, né? Se Então, você. a tese do Armandão, meu pai, era essa. Você vai, tipo, depois de formar, demora 10 anos para você servir para alguma coisa.
E quando eu contei isso para a Miriam, eu falei para ela, falei, eu acho que ele era otimista, entendeu? Porque é mais, demora, né? Então, Mas você assim, sabe, você falou uma coisa, eu estava me lembrando aqui, né? Eu, desde pequena, eu queria fazer administração de empresas e queria trabalhar em corporação e não sei o que mais, e queria ser, né, diretoria, não sei o quê. Não sei se eu almejava ser presidente, mas queria lá para cima. uhum, Então, meu negócio era fazer administração, que, aliás, foi muito curioso, porque quando eu entrei em ADM, eu e mais uma pessoa éramos as únicas que estávamos lá porque queríamos fazer ADM, e depois tinha o resto dos perdidos, que, eu não sei o que eu quero, ADM é... E eu fui a primeira a sair. tinha tanta certeza que sai logo daquela desgraça. Mas eu saí, e não era nem por conta do curso, né? Eu saí porque essa coisa de construir carreira, e nossa, eu vou contar que eu sofri, porque eu tinha muita vontade de ser independente, de ter autonomia. Então, primeiro ano, eu já queria trabalhar e já fui fazer estágio e... Bom, enfim, depois eu conto o final dessa história, mas no trabalho eu percebi que aquilo não combinava comigo, que não... Na verdade, teve uma coisa muito interessante. Eu fui trabalhar numa empresa que tinha os funcionários que a gente chama de chão de fábrica, né? E num dado momento, eu estava numa loja e tinha um sujeito que trabalhava lá, ele tinha uma filha que tinha uma condição, uma cardiopatia, tinha nascido com uma cardiopatia. O plano de saúde não cobria nada daquilo, a diretora estava tentando ver o que podia fazer, como podia ajudar. O bebê precisava de uma cirurgia, tinha, sei lá, meses de idade. E, ao mesmo tempo, eu conheci o alto escalão da empresa, tinha um diretor que estava comprando um barco, assim, estava vendo o catálogo, escolhendo o barco e tal, e eu que estava ali no meio, olhando para baixo, olhando para cima, senti o peso de viver num país com tanta desigualdade social. Falei, puta, eu vou ter um cargo lá em cima, vou ter um salário nas alturas, com essa galera trabalhando para mim, passando essas necessidades, sabe? Não quero, não quero. De repente, aquilo não fazia mais sentido, então saí. E aí, você falou do Armandão, também vou falar do meu pai. Cara, sei lá, fui parar na filosofia, sei lá eu por quê, né? E aí as pessoas perguntam, mas o que seu pai falou, cara? Você estava fazendo ADM, você vai fazer filosofia, o que o cara te disse, né? E o cara me disse, tá ótimo, filha, faz o que você quiser, filho. Escolhe o que você quiser, faça o que você tiver vontade. Agora, se dedique para ser a melhor no que você fizer. Você vai fazer filosofia, vai ser a melhor nisso. Como eu já conhecia meu pai há muito tempo, eu tomei aquilo com a maior naturalidade do mundo. Tipo, hoje eu paro para pensar, mas como assim ser a melhor? Tipo, é um baita de um peso, né? E estava pensando que eu fui parar na psicanálise também, assim, quer dizer, o meu começo de profissão, que era, né, carregar tijolo nas costas, eu queria ser a melhor psicanalista de São Paulo, eu queria escrever, eu queria que as pessoas desenvolver teoria, eu queria que os caras me lessem. E hoje em dia eu fico pensando, para que eu queria tudo aquilo? Porque eu não quero, assim, eu não sei se dá para a gente dizer ter um melhor analista, né? O que eu quero é ser bom para os meus pacientes. Eu quero estar com a minha agenda cheia e que meus pacientes falem, cara, vai lá na minha analista porque ela é foda, vai lá porque ela é boa. É isso, acabou, tá bom. Né? Mas você quer escrever um livro? Cara, sinceramente, acabei de voltar de férias, estava na rede com meu filho fazendo nada, entendeu? É tão bom, assim, tipo, ambições profissionais, né? São desenvolvimento de carreira e ambição profissional, que lugar que tá as nossas ambições no sentido de satisfazer as nossas necessidades emocionais na nossa carreira, né? E assim, quando você fala isso, né, tipo, eu sei bem o sentimento que dá quando a gente, né, você falando do seu pai, tipo, beleza, faz o que você quiser, mas vai ser a melhor nisso que você escolheu. Que filha da mãe, né? Como assim? Que jeito, que jeito. Então, quem é a Miriam? Você conhece a melhor filósofa do mundo? Entendeu? Nem existe, não Mas existe você um Miss Filosofia. sabe, Entendeu? mas você sabe Mas que ele tinha tanta confiança em mim que aquilo foi tão
o meu sentimento ao ouvir aquilo foi: meu pai me apoia em qualquer escolha, eu posso fazer o que eu quiser, cara, posso fazer artes do corpo, posso ser atriz, posso fazer matemática, física quântica, posso fazer engenharia, posso... Eu até me pergunto, se eu fosse homem, se ele teria me dito a mesma coisa. Porque eu acho que a profissão para os homens tem um outro lugar. Não é que meu pai achasse que eu, né, deveria casar, ser dor de casa, nada disso, assim, Sim, né? sim. Mas eu acho que eu não pensei, quando eu fui para a filosofia, do que eu ia viver. Não pensei como é que eu ia pagar minhas contas, eu não, assim, Esqueceu só desse detalhezinho. ter 20 anos é fogo, né? Que você tá, o que você está pensando, né, com 20 anos? Estou pensando, sei lá, namorar, viajar, isso Cerveja aí não e tá... namorada. Você sabe, Mi, que assim, tem uma. Primeiro, né, essa coisa do seu pai e de todo mundo que tem algum tipo de apoio, né? A gente precisa aprender a ouvir essas coisas direito, né? Que é assim, é uma pessoa, tipo, às vezes eu vou numa empresa, né? É a minha profissão, eu sou consultor, eu vou nas empresas. Eu vou em empresa, é assim, você entra na recepção da empresa, é tão bonito. E tem aquela placa gigantesca com a missão, visão e valores da empresa, que é tão bonito, é tão bonitinho mesmo aquilo. É mentira, mas é tão bonitinho. E lá está escrito, na nossa visão, ser a maior empresa da América Latina que faz sei lá o quê. E, e, e as pessoas acham que é razoável isso, né? Ser o maior, ser o melhor. E no fundo, antes de você ser o maior ou melhor como empresa, ou na sua carreira, ou no que você escolheu fazer da vida, se você não tem essa coisa que você falou de... Cara, assim, minha maior preocupação é ser uma referência para quem me conhece. Tipo, se eu for uma referência no que eu faço, para quem conhece o que eu faço, eu tenho chance de ser o maior ou melhor, mas isso vai ser menos importante, porque é muito mais importante você conseguir ser referência em alguma coisa. E aí, quando você tem uma carreira, por exemplo, psicanalista, né, que é uma carreira que realmente dá para você ficar super conhecido, se você quiser, e as pessoas, né, tipo, vou escrever colunas e livros, não sei o quê. Se você não for uma referência na hora que um paciente está sendo atendido por você, se ele, entendeu? Todo o resto é bobagem. Todo o resto vira firula, né? E se você não tem uma profissão como essa, que eu tenho, que você tem, que é uma profissão que dá efetivamente para você ter um marketing e uma imagem que é diferente do que eventualmente você faz, puta, se você fala, puta aí, mas eu tô ouvindo esse podcast e eu achei que vocês iam me responder alguma coisa, não estão me respondendo, porque assim, eu nem fiz faculdade. Eu sou o cara que trabalha no chão da fábrica e tem uma filha com uma cardiopatia. E a minha carreira? Cara, se você for bom no que você faz aí, no sentido de, cara, seja uma referência, você é o operador da máquina, puta, vá trabalhar pensando em ser uma referência como operador de máquina naquele dia, e assim, dificilmente você não vai se beneficiar dessa atitude, entende? Tipo, acaba que essa coisa do esforço de, não, eu não quero ser o melhor, eu não quero ser o maior, eu só quero que quando as pessoas pensem em quem varre esse chão, ou quem atende nesse consultório, ou quem, entendeu? Puta, elas vão falar, ninguém faz tão bem quanto fulano, entendeu? Se as pessoas estão falando isso de você, todo o resto começa a fazer algum, vamos dizer, a chance de você perder emprego fica menor, a estabilidade do seu trabalho fica maior, você vai assumindo responsabilidades que vão acabar virando remuneração, tipo, ajuda a encaixar o Lego, entende? Não é uma panaceia no sentido de, puta, mas é só fazer isso e tudo dar certo? Óbvio que não, que mesmo você pode fazer tudo certo e as coisas darem errado, mas Mas ajuda muito, entende? você sabe que você está falando disso, e acho que você está tocando num assunto que a gente sempre fala de abordar esse assunto aqui em algum momento, mas é um assunto difícil, é um assunto delicado, que é a questão da grana. Uhum. Porque, e ontem, quando a gente tentou fazer um podcast, sentiu que derrapou, e quem sabe um dia vai estar no ar, mas agora não.
Você estava falando sobre isso, né? De que existem pessoas que podem escolher a profissão, então eu estava lá pensando que faculdade que eu vou fazer, podia trabalhar ou não trabalhar nos meus primeiros anos de faculdade, etc. E tem pessoas que, de repente, não podem escolher, às vezes muito Uhum, cedo até, né? Agora, o que vai possibilitar você ter mais chance de escolher é grana, cara, assim, é grana, quer dizer, você é o cara que faz a limpeza de um lugar, ótimo, seja o melhor cara da limpeza e tá lindo. Só que você sempre vai ser o cara que tá lá enquanto você não tiver autonomia, enquanto você não desenvolver uma reserva de emergência, enquanto você não tiver uma graninha guardada, que de repente você fala, cansei disso aqui, vou para um outro lugar. uhum, Porque você fazer um bom trabalho não garante que você vai estar empregado sempre. Você pode ser uma ótima profissional. Eu conheço uma pessoa, uma ótima profissional, da onde eu entendo, né? Nunca trabalhou para mim nem uhum, nada, mas então super bem numa carreira numa empresa há muitos anos. E daqui a pouco uma troca de chefe, a chefe dela foi para outro lugar, veio uma outra pessoa, cara, azedou, entendeu? E depois de um ano ficou uhum, insustentável, não dava mais. E se você tem bom, tudo bem, é registrado em carteira, então você tem um fundo de garantia, isso te dá uma certa condição, mas essa possibilidade de se mover e de fazer escolhas vai depender de você ter também uma organização emocional, claro, mas uma organização financeira que te dá margem de manobra e que te dá a chance de fazer escolhas, porque a pessoa não teve escolha, tá bom, ela não teve escolha, mas ela não teve escolha e não viu escolha e não acreditou que para ela era possível escolher. E ficou, e na vida dela tinha que ser assim, e ela não abriu, porque talvez se ela tivesse aberto um pouquinho, ela teria visto que tinha escolha, que tinha outras coisas que ela podia fazer, né? A babá do Pedro, que trabalha aqui em casa, que é, enfim, ela é uma super profissional, super comprometida, ela tem qualidades profissionais, assim, excepcionais, né? Eu tô aqui, ó, vai guardando, e fonte extra de renda, que você gosta de fazer bolo, por que você não faz uns bolos, por que você não vende um bolo? Daqui a pouco você pode fazer outra coisa, entendeu? Eu quero que ela trabalhe para mim, o meu desejo é que ela fique aqui para sempre, mas para ela perceber que ela pode ter escolha, possibilidades, crescimento, mudar de nível socioeconômico é um grande ganho para ela, né? Isso é importante. É super, e assim, né, estou te ouvindo e pensando aqui, nossa, eu tenho tanto exemplo, assim, que eu vejo de perto, sabe, assim, que, ó, eu dividiria esse assunto meio que, ó, carreira é um troço super difícil, e se você não vem de uma família de classe média, que, entendeu, a partir de uma família de classe média já se consegue pagar uma faculdade, mesmo uma mais cara, hoje em dia tem financiamentos, etc. Então, assim, né, se você não tem essa sorte de origem, você está mesmo numa situação mais complicada. Você vai ter que começar por um lugar que não é o que você escolheu e fazer a coisa andar até onde você acha que tem que ir. Então, assim, é, dá para você ter uma boa carreira mesmo com pouca grana? Dá, né? Dependendo da cidade que você mora, especialmente, né? Tem cidades, por exemplo, se a pessoa mora numa cidade com poucas oportunidades, é mais difícil, né? Eu vejo isso, assim, tem algumas empresas aqui no interior que elas estão instaladas em cidades pequenas e eles não têm problema de rotatividade, porque se o cara sai de lá, ele não tem para onde ir. Então, a empresa, sabe assim, ela resolve esse Uhum, problema desse jeito, entendeu? Então, assim, tem um monte de fatores, né? Claro, a gente está falando com gente que pode estar em qualquer lugar do Brasil, do mundo, né, hoje em dia, mas tem a ver com essa coisa socioeconômica, tem a ver com o local onde você está vivendo, né? Como é que é a sua região, o que que são, né? Você mora numa região do agronegócio, por exemplo, é uhum, muito diferente, né? Então, tem essas coisas. Mas assim, tem duas coisas que eu acho fundamentais. A primeira é a seguinte: você pode ser
do ponto de vista técnico, a pessoa mais ferrada do mundo, nossa, puta, é um gênio, um gênio. Saiba que se você for um mala, a sua carreira não vai andar. É verdade, assim, tipo, de verdade, assim. São pouquíssimas as carreiras onde você é premiado por ser um babaca. Beleza? Tem carreiras que premiam babacas, mas são poucas. Tem um livro super legal que chama O Fator Gente Boa. É muito legal esse livro, não sei se você já viu isso. Não. Então, os caras americanos, né, parados por números e estatísticas, eles fizeram um puta levantamento e mostraram, por exemplo, que mesmo em grandes empresas como Yahoo, essas coisas todas, na hora de demitir alguém, se você precisa, por exemplo, fazer uma redução de quadro na empresa, e você precisa demitir, ó, tipo, demite 10% da força de trabalho. Há um esforço que não é explícito, é tácito, de manter quem é gente boa. Tipo, não, o cara é fácil de lidar, deixa, mas ele não é o melhor. Não, ele não é o melhor, mas ele é mais fácil de lidar, entendeu? O cara que é difícil de lidar, tira ele da frente. Então, assim, tem esse fator gente boa mesmo, essa coisa de ser uma pessoa que seja, né, afável ou fácil de tratar no ambiente de trabalho, porque o ambiente de trabalho já é difícil o suficiente. E do ponto de vista da organização financeira, de novo, né, não sendo o tonto aqui que, putz, mas é só você querer que você vai conseguir organizar sua grana. Claro que não, você ganha muito pouco, meu, não dá. Mas guarde 10% do que você ganha. Beleza, tem que comer 10% do que eu como, entendeu? Não dá, entendeu? Tem gente que ganha mal, pô. Né? Tipo, também é fácil, né, ser youtuber falando para os outros guardar dinheiro, né? Não dá, né, meu? Pô, tem hora que não dá. Então, saibam, meu coração está com vocês. Eu sei que tem hora que não dá. Quem não sabe, né, mano? Quem não, tem gente que parece que não sabe, Miriane. Fala, não, mas por que você não guardou 10% do que você ganha desde cedo? Porque eu ganhava 800 pila, cara. Não pagava nem busão, você tá louco? Tem né? isso. Mas é que tem o outro lado também. Tem eu não guardo porque é pouco, eu não guardo porque isso não vai mudar a minha vida, eu não guardo porque eu não sei onde ou como guardar. Então tem um lado que não vai adiantar nada. Sim. Eu lembro que o primeiro dinheirinho que eu juntei, falei para meu pai, o que eu faço com esse dinheirinho aqui? Juntei esse dinheirinho. Falei, muito pouco, faz nada, deixa na gaveta. Tipo, hoje em dia eu olho para ele e falo, como é que você me fala uma coisa dessa, cara? Fui descobrir juros compostos, sei lá, eu com que idade, né? Então tem, né? Tem situações que são muito difíceis. Tem momentos que são mais, por exemplo, chegada de filho, super normal, que a organização financeira dá uma emborcada, etc. e tal. Tem essas coisas da realidade, mas às vezes tem, e eu acho que é que eu olho mais para esses fatores, né, Mal? Você está falando assim, eu olho para esses fatores que eu não acredito que isso é uma possibilidade para mim. Eu nasci aqui, eu vou morrer aqui. Sim. Né? E tá bom, se isso para você tá bom, mas assim, às vezes eu tenho vontade de falar, olha, mas dá uma olhadinha ali, assim, né? Tudo bem, fica aí se quiser, tá bom, mas porque a gente tem que se dando conta de que a gente faz escolhas também, senão a gente acha que é tudo necessidade. Mas duas coisas. A primeira é o que eu ia chegar, assim, enquanto você não tem grana para guardar, porque não dá, beleza? Entenda que educação também tem juros compostos. Então, assim, cara, puta, minha grana não dá para quase nada, beleza? Não dá, eu não consigo guardar R$ 5. Beleza. Mas, assim, se você, tipo, eu quero ser, meu sonho é ser, sei lá, soldador. Beleza, eu queria fazer um curso técnico e virar soldador, porque eu gosto de mexer com solda. Mas não tenho grana para fazer o curso técnico. Até tem uma instituição que tem esse curso de graça, mas longe da minha casa, e aí o busão custa mais caro do que a grana que eu tenho. Beleza, então o que você vai fazer? Você vai entrar no YouTube e você vai escrever lá, como ser um soldador, e você vai assistir 100% daqueles vídeos. Você vai falar com aquelas pessoas, e você vai descobrir como é que elas começaram, etc, etc, etc. Porque, isso porque, mas ninguém aprende a soldar pelo YouTube, não. Mas se aprende aquele modelo mental de como aquele universo funciona, você aprende conversando com os outros. Não é na máquina de solda, é conversando com o soldador. Então, assim, essa é a primeira coisa. Tipo, vai se envolver nisso que você quer fazer, não importa o que seja. Literalmente não importa o que seja.
Então, essa é a primeira coisa, e isso vai dar juros compostos, né? Então, tipo, na hora que você for fazer, conseguir a bolsa para fazer o curso de soldador, e eu já sei falar aquela língua, então eu estou na frente dos outros alunos. Então, quando o professor fala, ó, tem um estágio na firma tal, ele vai indicar você, entende? E aí, Uhum. sabe, assim, né, enquanto você não consegue fazer o É seu dinheiro acreditar, render, acreditar que é o que eu faço faz diferença, né? Que eu assistir um exato, vídeo no YouTube vai me trazer um ganho. Não, é óbvio que não é é, imediato, porque também quando eu pensei em falar de carreira aqui hoje, estava querendo dar essa perspectiva de tempo aí do Armandão, ou seu mais sim, expandido, né? De como as carreiras demoram para se demora. desenvolver e para se consolidar, né? É, e então, assim, acho que essa coisa do cara, tipo, vai tentar ser uma referência no que você faz, vai tentar se educar para isso, e não esquece de ter gente boa no meio do caminho, acho que essas coisas são importantes. E tenho, né, essa semana, né, eu falei tanto, né, a gente conversou ontem também, eu falei várias coisas que aconteceram essa semana, né, essa Uhum, semana eu tive uma situação num cliente meu, uma pessoa foi trabalha numa área operacional, bem técnica, mas na operação da empresa, e apareceu uma oportunidade para essa pessoa ir para uma área de liderança interna ali também e tal. E esse cara, né, e aí meio que promoveram um cara e ele não funcionou. E ele pediu para sair, pediu para voltar para a função original dele. E eu fui conversar com esse cara. E ele uhum. falou, Maurício, e assim é tão legal, sabe, Miriam, essas coisas, porque assim porque é tão diferente do que eu faria, entendeu? E aquilo faz tanto sentido, sabe? Ele falou, Maurício, eu ia para casa suado e sujo, e eu sabia que eu tinha trabalhado aquele dia. Nos X dias, sei lá, o cara ficou 10 dias nessa função, mas ele falou, eu ia para casa limpo, mas parecia que não tinha feito nada. E eu não Uhum, gostei, entendeu? Tipo, eu não gosto dessa sensação de que eu não fiz nada o dia inteiro porque eu fiquei na frente do computador. Entende? Tipo, uhum, e não é que esse cara, assim, isso quer dizer que esse cara, ele não vai assumir uma posição de liderança, não, é só que neste momento, a identidade dele com o trabalho está muito conectada com o fazer. uhum, Ele pode ser que ele saia disso, e ele assim, ele falou, não é que eu não quero, e assim, era, sei lá, um cara que ele ganha um salário bom para o que ele faz na operação, ia ganhar um salário ainda melhor. E é um cara que me pareceu, não entrei nesse detalhe conversando com ele, mas assim, me pareceu um cara organizado. Então, vamos dizer, ele ganha, sei lá, R$ 4.000 por mês, mas são R$ 4.000 que são super organizados. Então, ele também não teve que fazer o que muita gente faz, que é, puta, me ofereceram, cara, eu ganho 4, me ofereceram 5 e eu tenho que aceitar, porque eu estou uhum, endividado. Então, eu prefiro aceitar, mesmo sabendo que vai ser ruim para mim, que eu vou fazer um trabalho que não vai ser bom e eu vou acabar sendo mandado embora, uhum. entendeu? Do que, sabe, continuar onde eu estou e esperar o momento de fazer o avanço. Então, também tem essa coisa, sabe? Tipo, não tenha pressa, no sentido de, sabe, você está feliz no seu trabalho, continue fazendo, entendeu? Apareceu uma oportunidade, não é porque apareceu uma oportunidade, você tem que falar, tem que pular nela. Às vezes você vai ser ruim nela. Tem um outro livrinho, a gente nem tinha combinado de falar de livrinho, né? Que esses livrinhos na minha cabeça. Tem um livro que chama Princípio da Incompetência, Hum, que é o livro, a tese do livro é super óbvia, que é, tipo, todo mundo é incompetente, porque todo mundo tem um limite de competência, tipo, eu sou competente até aqui, se eu der um passinho a mais, estou na eu virei incompetência. incompetente, entendeu? E aí eu tô ferrado. Então, você tem que saber até onde você pode ir, quando que você está pronto. Então, puta, se Agora, as pessoas fizessem isso, ia ajudar muito. a incompetência é uma área de desenvolvimento, né? E é muito difícil tolerar que eu estou num trabalho que eu domino completamente, que eu sei fazer, que é fácil para mim, e daqui a pouco eu estou num outro trabalho que eu não estou perdido, que eu ainda não desenvolvi competência, que eu não sei como faz, que eu posso me sentir Hum, observado pelos pares, etc. Quer dizer, é uma situação que precisa de um estofo emocional, de uma certa Sim. robustez para que você possa continuar se desenvolvendo, né? Ontem eu estava Uhum. te contando é, que, então, nesse meu longo período universitário, né? Fiz um ano de ADM, fiz 4 anos de filosofia, fui fazer psicologia, mais 5 anos, 10 anos de faculdade, assim, tipo, desespero.
faculdade integral, né? Então você não, cara, não conseguia trabalhar. Eu me formei em psicologia com 28, 27, 28 anos, assim. Imagina uma pessoa de 27 anos que sai de uma faculdade, é muito difícil, assim, né? É, mas eu queria ter experiência clínica de qualquer jeito, assim, de qualquer jeito. Eu era formada em filosofia, eu fui fazer uma especialização que era teórica, fiz um ano, descobri uma outra que tinha prática clínica. Falei, larguei aqui porque eu quero estar com o paciente na sala e já começar quando eu me formar. Toda uma idealização, né? Porque eu vou me formar, vou estar mais velha, tenho 28 anos, tenho análise nas costas, já estou fazendo não sei o quê. Eu disse, achando que ia ser fácil e foi um ferro, assim, por muitos anos, né? E aí entrei nessa especialização, que quem não tinha pacientes poderia atender na clínica da faculdade. E ótimo, legal, deram lá a ficha do paciente, eu marquei horário, a mulher tal, né? Com vontade, com coragem, que eu não sei o que mais, entrei na sala com ela e estava nessa zona, né? De repente eu fechei a porta, porque eu fui lá toda corajosa, e falei, o que eu tô fazendo? Tipo, eu não sei, porque eu estava no segundo ano no terceiro ano da faculdade de psicologia, então eu não tinha tido as aulas eu tinha experiência de divã, meu caro, só que o outro lado é muito diferente. E aí eu falei, e agora? O que eu faço? O que eu faço, né? Fiquei super ansiosa, te falei, a sessão durou 15 minutos, a paciente eu não sei quem estava mais ansiosa, ela foi embora. Falei, eu acho que já tá bom, claro, estava muito difícil para ela também falar sobre tudo que estava acontecendo com ela, e eu lembro que o meu analista da época, que era um senhor, para mim ele era o cara Matusalém, assim, mas ele devia ter só 60 anos. Hoje em dia, né, tão perto, mas eu falava dessa inexperiência, mas ele falava, mas essa é a nossa condição de trabalho, eu também sou inexperiente. Eu também chego para essa sessão inexperiente, eu não sei como vai, uma inexperiência com experiência, né? Sim. Agora, a inexperiência com toda a inexperiência é quase insuportável. Uhum. Você ficar inexperiente, você se desenvolver, você tá sempre... Primeiro, depois de 5 anos de formada, o paciente que veio, já passou a arrebentação da entrevista, ficou, tá 1 ano comigo, estava conversando super bem, mas eu não tinha tanta experiência das primeiras conversas, da primeira entrevista. Então, cara, vira e mexe, me sentia perdida, era difícil, não era uma área que estava desenvolvida como é hoje. A primeira conversa hoje, ela é livre, porque eu passei por várias primeiras conversas e porque eu não estou naquela de, nossa, eu quero paciente fez a como é que eu faço certo, que nem ontem, né, que a gente queria fazer um podcast certo, daí ficou tudo meio esquisito, né? Agora eu não estou mais preocupada de fazer certo quando o paciente chega, né? Eu tenho confiança, então é muito diferente. Essa coisa da gente... É muito irritante gente que vem falar para a gente, né? Mas você não tem experiência ainda, beleza? É muito irritante. Então, se você está me ouvindo e você é jovem e fica puto com isso, saiba que eu também ficava, beleza? Eu ficava puto, eu falava, mas Maurício, você ainda não tem experiência suficiente. Eu ficava puto. Agora eu sou o cara que fala com os outros, mas você ainda não tem experiência suficiente. Então, agora ficam putos comigo. Mas, assim, é que experiência não tem a ver com... assim, tem a ver com você... Você vai ficando com tipo, a sola do seu sapato, né? A experiência é meio que isso, né? É quando a sola do seu sapato começa a ficar perfeita, assim, tipo, ela tá, por dentro ela pega o formato do seu pé e por fora ele ainda, sabe, pega o formato do chão, né? Tipo, te dá essa coisa de, tipo, puta, já ralou tanto, entendeu? Que, sabe, assim, tá funcionando. Então, a experiência ela tem essa coisa de chatésimo e aprender e fazer a lição de casa, e as primeiras vezes, e errar, e medo, e síndrome do impostor, e todas essas coisas que todo mundo sente. Mas se a gente aprende, né? Tipo, eu queria que tivessem me ensinado isso, né? Quando eu era molecão, tipo, ó, você vai começar a fazer qualquer coisa e você vai fazer errado. E depois você vai continuar fazendo errado, mas está achando que está fazendo certo, o que é pior ainda. Né? Aquele gráfico que você mandou para mim no WhatsApp. Né? Tipo, até você entender o que você está fazendo, demora. Então, assim,
porque tem uma arrogância também do recém-formado, né? Essa coisa do, não, eu já quero ir para o consultório, bicho do céu, você é louco, entendeu? Tipo, tem que ir, mas vá sabendo que é uma desgraça, né? Que vai ser esquisito. Então, assim, e eu vejo, né? Os alunos falam, professor, mas também ninguém, tipo, ninguém dá chance para quem não tem experiência, né? E eu falo, beleza, é verdade, se eu posso contratar, eu posso contratar uma pessoa, e eu tenho um currículo de uma pessoa que faz o que eu preciso e tem experiência, e a outra pessoa faz o que eu preciso e não tem experiência, eu vou contratar que faz o que eu preciso e tem experiência. Mas é injusto. Bicho, entendeu? É uma cretinice achar que o mundo é um lugar onde vai haver justiça. Entendeu? A hora que eu vou fazer meu imposto de renda, eu quero o quê? Eu quero um contador experiente ou inexperiente? Se minha filha vai no médico. Não, faço questão de ir no médico recém-formado para dar oportunidade para ele. Você tá louco, eu quero um velho de cabelo branco, entendeu? Então, Não assim, tão branco a ponto de estar senil, né? Tem exato, porque tem, né, é uma janela, né? Tipo, o cara não tem experiência, ele tem experiência e depois a experiência dele ficou velha, né? É uma desgraça. Então, assim, mas é isso, tipo, é o pedágio, né? Carreira tem pedágio. Carreira, né? Carreira é carreira, tipo, né? Os nossos irmãos argentinos chamam corrida de automóvel de carreira, beleza? E na carreira tem pedágio, entendeu? Tipo, não tem experiência na área, você vai pagar um pedágio, você vai ganhar um pouco menos ou vai demorar um pouco mais para você arrumar emprego, é normal, né? São alguns pedágios que a gente tem que passar e que todo mundo passa, e que quando a gente passa, a gente fica puto, a gente acha injusto e tal. Mas quem aprende isso, assim, tipo, cara, é assim, você começa meio de baixo mesmo, você dá cabeçada, você faz bobagem, você ganha menos do que você acha que você merece, e a coisa começa a se encaminhar, né? Isso para qualquer coisa. Se uma pessoa, puxa, fiz uma boa faculdade, tive uma boa formação, isso quer dizer que eu vou sair da faculdade empregado? Dependendo do que você fez, não. Eu e a Miriane, queridos, a gente fez filosofia na USP, entendeu? Entre Macato agora e veja se tem uma vaga para filósofo, me diga, entendeu? É isso, são essas coisas que a gente faz na vida. Acho que eu vou anunciar uma vaga de filósofo na CAPES, só para ver o que acontece, só para ver o que vem. Procuro filósofo, de preferência cético, que não acredite neste anúncio. E eu, assim, eu tive o sentimento, né, ao longo dos anos, que teve uma hora que eu olhei assim para o consultório, para a minha agenda ali, os pacientes, tal, um monte de horário disponível, e eu falava, cara, mas será que eu escolhi a profissão certa? Comecei a duvidar de mim, né? Eu comecei a falar, cara, eu acho que eu não tenho talento para isso. Eu acho que, sei lá, eu não estou recebendo encaminhamento das minhas colegas de faculdade, dos meus pares não estão, né? Os pacientes que estão aqui, eles até gostam, mas muitas vezes eles não querem compartilhar, ou não, a gente vive de encaminhamento, né? Das pessoas que conhecem a gente. E teve momentos, assim, depois eu entendi que tudo aquilo era útil, que você não se transforma num profissional maduro se você não carrega as pedras do caminho, né? Que foi um caminho muito árduo, que foi desenvolvendo, junto com a minha análise pessoal também, a minha capacidade de tolerar a frustração. Então, eu estava, caramba, tipo, muito frustrada. E conseguindo persistir, que foi muito difícil. E, né, essa coisa, né, putz, o que é carreira, né? Essa somatória de pagar pedágio, de passar frustração, de todas essas coisas, né? Tipo, é essa somatória e demora, e não é justo, né? E você vê pessoas bem-sucedidas que às vezes falam, cara, mas por que ele é bem-sucedido e eu não, né? Então, é tudo isso. Mas talvez por isso seja tão importante a gente meio que entender o que a gente quer da vida, né? Tipo, no trabalho, quero dizer, né? Tipo, é mais fácil você sentar no seu consultório sozinha, irritada e frustrada, esperando o paciente. Mas, tipo,
puta, mas tipo, é isso que eu quero fazer da vida. Dói, mas é aqui que eu Não, tenho mas que daí eu não estar, te né? contei. Chegou uma hora que eu falei, não quero mais fazer isso. Só que aí, só que aí eu falei, caraca, eu tô com 30, sei lá eu quanto, 30 e picos, e eu falei, meu, danou-se, porque agora eu não sei fazer mais nada, assim, tipo, eu não, se eu não fizer isso, o que que eu vou fazer? Vou E já procurar tinha feito emprego de filosofia, já filósofa. psicologia, estava fazendo formação em psicanálise, era especialista em psicoterapia psicanalítica, tava, né? Eu falei, cara, e agora? E agora? Então, eu acho que teve um tempo que eu só persisti porque eu, tipo, larguei o barco, entendeu? Cansei de remar, deitei no barco e a correnteza foi. E depois, quando eu dei uma descansada, eu falei, não, agora eu vou remar mais um pouco. E aí tem a coisa da... Enfim, as coisas de repente acontecem, né? A gente tem que remar e de repente as coisas acontecem, mas é engraçado, assim, tipo, hoje em dia eu dou risada de olhar para trás, mas... E tinha uma coisa, né, isso da inexperiência, porque você está falando dessa galera jovem que é inexperiente e que, né, já chega com tudo, se sente talentosa e que tá com vontade, que quer ser reconhecida e tal. Puta, perdi o raciocínio, você acredita? Ah, eu ia falar. Eu tinha questões com a minha inexperiência. Era difícil para mim. Então, eu tinha, olha só, isso é uma confissão, é uma coisa engraçada. Eu tinha, primeiro assim, eu era uma analista séria, né? Eu me vestia como eu vou me vestir daqui a 10 anos, 10 anos atrás, porque eu queria falar aquela coisa de, né, profissional. Hoje em dia, meu, a pandemia, eu ia migrar para a Austrália, eu dei todos os meus sapatos de salto, tipo, não tenho mais nenhum, entendeu? Eu só andava de salto, agora eu vou trabalhar de tênis no consultório. E eu tinha, claro, os pacientes que estavam lá, eu tinha, como eu te falei, o paciente da porta para dentro estava trabalhando bem, mas eu tinha uma agenda com poucos pacientes e eu tinha vergonha, porque eu tinha me formado com 28 anos, já tinha passado, sei lá, eu mais quanto, devia estar ali com uns 35 e estava, meu, assim, não era uma coisa que eu me sentia confortável, não tinha, eu não me formei na faculdade com 22, 23 anos e estava com, não, cara, eu saí dos 28 anos, eu saí do zero praticamente, né? Então, eu queria disfarçar a minha inexperiência, e isso era muito pesado, né? Hoje em dia, a inexperiência que eu tenho, eu acho graça, eu falo dela tranquilamente, eu não tenho mais, mas eu disfarçava para os outros, disfarçava, marcava um paciente um depois do outro, para o paciente não ver que estava vazio o horário. Hoje em dia, você acha que eu estou ligando? O paciente chegou, eu estou livre? Isso quer dizer alguma coisa? Isso não quer dizer nada, mas Quer quando eu dizer tinha nada. uma carinha de 30 anos, aquilo tinha um peso muito grande para mim, né? Mas você sabe, Mi, que essa confissão sua, acho que ela é super importante das pessoas ouvirem, e para mim também é, porque até acho que foi ontem, numa conversa ontem mesmo, né, a coisa que eu contei para você das camisetas Hering, né, Hum. porque, assim, Conta para quando o a gente é pessoal da camiseta. eu só uso camiseta Hering preta, beleza? É assim, você vai me ver com camiseta Hering preta 90% das vezes. Tipo, se eu não tiver, é porque a minha esposa brigou comigo ou porque está lavando e todas, né? É, mas assim, eu também tinha, né, essa coisa do tá começando a carreira, e aí, tipo, você, né, pegou muito para mim quando você fala, "Pô, eu me vestia como a psicóloga que eu achava que eu ia ser, né? E não essa coisa da aparência, né? E eu trabalhei numa empresa de consultoria que a gente tinha que usar terno e gravata, e, né? Tipo, terno azul, camisa branca, gravata vermelha, sabe? Essa coisa bem americaninha. E depois eu continuei usando terno e gravata. E quanto mais eu fui ficando experiente, tipo, eu comecei a tirar o paletó, depois desafrouxar a gravata, entendeu? E aí, né, agora não, é camiseta Hering preta. Então, assim, é, essa coisa do código de sucesso, né? Porque tem o Hum. código de sucesso, é tipo, é um paciente encontrar com outro na sala de espera, é estar de gravata. Conheço muita gente que compra
um determinado carro, porque fala, não, mas na hora que eu chegar no meu cliente, eu preciso estar com um carro bom, porque, né? E assim, falando a verdade verdadeira, tipo, o mundo é assim, beleza? As Mas tem o pessoas, se você contrário, porque meu é, marido, que é marceneiro, tem uma movelaria, ele tem a preocupação contrária. Ele fala, pô, se eu chegar com um baita carro, o cara vai falar, estou pagando o olha, carro dele, não estou pagando logo. é, puta, isso é tão legal, né? Porque, e assim, quando você vai ter, quando você entra numa empresa, que é empresa de, a gente brinca em consultoria, que é empresa de engenheirada, né? Tipo, puta, um monte de engenheiro trabalhando no lugar. Se você entrar de terno e gravata nesse lugar, os caras vão achar que é imposto de renda, entendeu? Chegou o auditor de imposto de renda, que tá, entendeu? Se você não tiver com pelo menos com a camisa com a manga arregaçada, porque você não está trabalhando, entendeu? Então, tem essa cultura dos negócios, né? No mundo dos negócios, de verdade mesmo. Você for pedir um empréstimo no banco, você chegar com a Mercedes lá, financiada, 60 parcelas, PVA você não conseguiu nem pagar, entendeu? Mas é mais fácil você sair com crédito assim do que você for um carro velho quitado, entendeu? Tipo, o mundo é assim, né? Então, essa coisa da imagem também, né, todas essas construções que a gente faz para dar conta desses elementos, tipo, não tenho experiência suficiente, eu não estou ganhando o suficiente. Então, a gente acha artifícios para Uhum. fabricar essa imagem de profissional e não estou nem fazendo um juízo de valor. Acho até que, tipo, É o apesar de jogo, hoje eu né? olhar para trás achar engraçado e bobo, é a regra do jogo, né? Tipo, puxa, a menina novinha, recém-formada em psicologia, né? Entendeu? Ela bota aquelas roupas de véia, sei lá, um chale, sei lá que véia, que uma véia analista usa, sei lá, entendeu? É tipo, você usa a roupa. Eu tenho uma mecha grisalha, né? Daí eu brinco, quando eu vou sair, eu uso o cabelo desse lado, quando eu vou... Eu tenho essa, o meu não é uma mecha, não, o meu é tipo, tem um ovo branco aqui. Mas assim, o cabelo branco, é um troço assim, quando começou meu cabelo branco, eu achava lindo, eu falei, puta, que charmosão, né? Da hora. Aí começou a espalhar essa desgraça, eu falei, puta, que Gente, desgraça, né? essa Os meus amigos curva, tiravam né? sarro. Gente, É, essa curva do ótimo, ela é muito é muito foda. rápida. Eu É, também, começou os brancos, falei, nossa, que coisa charmosa, tal, não sei o quê, agora já é demais. é, Teve uma época que eu dançava tango, aí eu fui aprender a dançar tango e era muito ruim, porque eu sentia que eu não dançava bem. O cara ia me tirar para dançar e, né, carregar pedra, empurrar caminhão, etc e tal. E trupicava e não entendia os comandos e tal, fui me desenvolvendo. Aí aprendi a dançar. Aí eu acho que eu fui para 4 milongas, assim, estou exagerando, né? Um pouquinho mais, assim, que era ótimo. Eu dançava, cara, dançar era bom, não sei o que mais. Aí eu continuei me desenvolvendo, e daí eu não queria mais dançar com os caras, porque eles eram ruins. O tempo que foi bom, a curva do ótimo, ela é muito rápida, né? Isso é difícil. é muito difícil. Bom, o que nós estamos falando para as pessoas é o seguinte, né? Carreira é igual dançar tango. Beleza, demora para você aprender, depois, quando você pega o jeito, começa a gostar, você descobre que os outros não fazem direito e fica uma desgraça de novo. Entendeu? Essa é a vida. Esse é um É, outro assunto, né? Eu acho que a gente hoje vamos, chega assim, depois a gente chega, fala. a gente precisa começar a fazer isso ao vivo, daí a gente já Tem- vê se foi todo mundo embora, a gente desliga, entendeu? Será que alguém chegou no final? Dá um alô, dá um joinha, né? Vamos pedir curtida É, agora. Se você chegou é, no final, agora, ó, disse que você estava aqui até é, agora. Mas eu acho que essa curva do ótimo aí, o que acontece depois é um assunto interessante mesmo. fica para alguma próxima pauta que a gente também não vai seguir. A curva do ótimo e o quanto as coisas boas passam rapidão, rapidão. E se der certo, né? Porque talvez a gente grave sobre isso e fale, não, não vamos colocar no ar, sabe? Exatamente. A gente tem compromisso zero com a gente colocar as coisas que a gente promete no ar. Beleza, a gente só promete mesmo, e depois que fica ruim, a gente joga fora. Ou então tenta outra vez. É, Bom, até a próxima. até a próxima. Um beijo. Beijo.